Eu me casei e o meu marido trabalhava com leite, vendia leite, era produtor de leite, e a gente foi morar nesse lugar perto dos trilhos, lá na Pedreira, da época do acidente. Lá não era bom para tirar leite, era no morro, uma área seca, e então nós nos mudamos para a ilha. E tinha que ir para onde era melhor para a sobrevivência, né? Mas eu não gostei de morar na ilha. Eu me sentia lá na ilha uma prisioneira, porque quando chegava assim de tardezinha, que começava a anoitecer e eu olhava lá para o outro lado do rio, eu pensava assim, meu Deus, se acontece uma coisa, como é que a gente vai sair daqui? Embora que eu sei nadar, nadava muito, se fosse preciso eu me jogava na água e saía lá do outro lado. Mas eu tinha muito medo de morar na ilha. Mas quando eu prestei atenção, notei assim, que lá na ilha, as galinhas no terreiro assim das casas, que a minha sogra morava do lado da minha casa, as galinhas começavam a beliscar-se no chão e formavam um buraco. Aí um dia eu perguntei, dona Olga, que coisa tão engraçada que aqui as galinhas começam, a gente dizia, a ciscar. As galinhas começam a ciscar e faz um buraco grande no chão. Aí ela riu e disse, minha filha, isso aí é os ossos que aparecem da Guerra dos Farrapos. Aí eu disse para ela, não, mas eu não acredito nisso, não é possível. Quantos anos depois? Ela disse, pois agora quando as galinhas começaram a fazer um buraquinho ali, eu vou te chamar para te ver. Assim ela fez, o dia que as galinhas acharam, né, uma ossamenta daquelas, ela me chamou e eu prestei atenção, fiquei cuidando para ver. Então ali aparecia as costelas, os ossos dos braços, das pernas, e só a cabeça, assim, o crânio, eu nunca vi. Mas aí as galinhas faziam aquele buraco, assim, a minha sogra dizia, eu fazia um panelão e beliscando naqueles ossos. Eu achei aquilo assim impressionante, né? Porque eu nunca imaginei que durasse tantos anos, né? E aquilo eu tenho a impressão que com o passar dos anos foi saindo a terra ali de cima e ficou mais na flor, assim, da terra, né? Mais próximo das galinhas poder achar aqueles ossos. E assim eu vivi quase 2 anos lá achando os ossos da Revolução no pátio da casa da gente, em volta da nossa casa. Meu pai estava de aniversário, não me lembro se ele estava fazendo 60 anos, e ele disse, vocês ficam bem quietos, mas nós vamos bater uma surpresa no teu pai, mas nós vamos carnear aquela vaca. Só vocês não contem para ele, nós vamos pegar a vaca, vamos carnear e vamos apresentar para ele e fizemos uma festa. Eles mataram também um cordeiro gordo e eu perdi um namorado por causa disso. Eu gostava dele e ele também gostava de mim, e o pai fez eu desmanchar o casamento com ele, porque o pai achou que ele tinha roubado a ovelha para matar. E não tinha sido ele. Tinha sido outro primo, tinha um primo do meu marido que tinha o nome de Manuel, e ele também era Manuel. E aí esse meu namorado pediu o pelego para botar fora, né? Aí ele pediu o pelego, e aí os outros inventaram que tinha sido ele que tinha roubado e que o pai se acertasse com ele, que ele que tinha roubado a ovelha. E não tinha sido. Aí, não, mas não fui eu e tal. Não, foi, os outros firmaram, tinha uns quantos, né? Todo mundo afirmou que tinha sido ele. Saiu a festa, assaram a carne, tudo lá. Depois nós saímos a pé, com chuva, com tudo, e fomos dançar na casa do outro vizinho. Atravessamos o rio em pinguela de madeira
que se agarrava num arame para poder atravessar, aquela pinguela numa grossura, numa madeira grossa assim, todo mundo cruzava em cima ali. E aí fomos lá, dançamos e tudo mais, e lá mesmo o pai deu jeito, disse, não, dessa hora em diante tu não vai ter mais namoro com esse rapaz, porque ele fez esse dano, foi lá, roubou, carneou, fizeram esse banditismo para os meus bichos. Mas agora eu também não aceito o casamento e nem nada, o namoro está acabado. Eu terminava o namoro por aqui. Porque o que ele dizia era aquilo e não tinha. Aí com o passar dos anos, que aí esse que era meu marido, que hoje eu sou divorciada, né? Mas esse que foi meu marido, os tios dele moravam perto, e ele ia por lá, e aí como ele estava na festa e tal e coisa, claro, ele observou tudo aquilo junto com os outros, ele também acompanhou na mentira que tinha sido meu namorado. Claro, com a intenção de desmanchar mesmo meu namoro para ele chegar, né? Só que eu nunca me toquei, porque eu não estava interessada nele. Só que nunca que eu ia imaginar de tudo que vinha ocorrer. E depois ele deixou passar uns meses e foi se aproximando. E o pai gostava muito dele, era muito trabalhador. Aí até véspera de me casar, já fazia uns 3 meses que nós tínhamos brigado. Eu não quis mais saber dele. Mas infelizmente morreu o pai dele. E ele já estava afastado lá de casa. E aí o que ele fez? Naquela época que morreu o pai dele, ele correu, foi para casa do meu pai para pedir socorro. Tá, e com a morte do velho, coisa e tal, a gente veio no velório do velho e tal, coisa. E no 7º dia da morte do velho, o meu pai com os cunhados dele e ele marcaram data de casamento e tudo comigo, com ele sem combinar nada comigo, que era o que o pai dizia e pronto, era a palavra dele e a gente não podia dizer não. E eu, ignorante, porque a gente se criou só trabalhando na roça e a convivência, não tinha convivência assim de sair. Aonde nós saímos, o único lugar que nós íamos, em casa da minha avó, de uma tia que era perto, e mais era trabalhando na roça, né? E aí a gente acabou casando. Dali um mês que o pai dele tinha falecido, a gente casou. E aquele casamento assim, frio, não teve festa, não teve nada, só testemunho. E eu casei e vivi uma vida, não foi uma vida muito boa, porque a gente não tinha aquele amor. Porque o casamento, eu acho que o certo da coisa, que eu sempre sonhava, como eu tinha o namoro com o outro. Nós se conhecemos, nós se gostava, nós conversava, nós tínhamos nossas conversas boas. Um entendia o outro, mas tinha aquela amizade pura. A gente sentia algo um pelo outro. E com esse que foi meu marido, não, era uma coisa que não tinha aquele amor, aquela amizade pura que a gente sentisse algo pelo outro, né? E aí passei trechos amargos. Era todos juntos, então eu separava sempre o turno. Eu trabalhava um turno de graça, porque meu contrato era só um turno. Mas como eu não conseguia atendê-los todos, né, todas as turmas, então eu trabalhava um turno à tarde, já que eu ficava ali mesmo, né, parava ali. Era o jeito para fazer o quê, né? Precisava, para poder atendê-los, né? Primeira, quinta série, não era fácil. Depois o seu Heraldo foi embora, né, foi embora para Caxias, e eu fui morar com o seu Antônio Branco, a Dona Ondina, bem lá na beira do rio quase, é longe. E tinha muita plantação de eucalipto ali, né, naquela região toda ali. E um certo dia eu vinha vindo e um boi veio. Aquela vez foi a história, aquela lembrança que eu tenho assim que me marca muito até hoje, né? Só Deus para me proteger mesmo, para não... Né? Aí quando vinha vindo de bicicleta, guarda-pó branco, uma segunda-feira, eu usava o guarda-pó branco ainda. Vinha subindo assim, uma subida que tinha ali, e veio um boi assim que estava meio, sei lá, doente, não sei, descendo assim a lombada e veio direto. E eu corri dele, fui para dentro do eucalipto. A minha sorte é que eu tropecei num toco assim, né, e caí deitada.
e ele pulou assim por cima de mim. Aí eu fiquei ali, aí em desespero, né? Aí chorava ali, depois consegui me acalmar. Aí subi e fui na casa de uma senhora lá que tinha mais em cima, ela me deu um chá, me acalmou e tudo. Foi a pior experiência da minha vida, foi essa, tendo como profissional, né? Dizem que a sorte minha é eu ter caído, é o que as pessoas diziam lá, né? E daí ele passa assim, não sei que ele pulou assim na pata do meu guarda-pó, assim embaixo, ainda ficou sujo assim. Acho que ele chegou a bater com a pata no meu guarda-pó. Eu morei conhece Porto Batista ali? É uma ilha que fica ali de frente de Porto Batista. Atrás daquela que aparece ali, atrás daquela ilha ali, era do meu sogro, né? As vacas estavam externaram, aí ele comprou umas vacas boas lá da outra ilha, e os bichos pegaram, estranharam e não pegaram terminar o leite, aí nós fomos de muda para lá. Fizemos já um mês junto com meu cunhado. Fizemos uma casinha, era 2 peças, mas não era maior que isso aqui, as 2 peças da casa. Era o quarto e a cozinha, né? Olha, era muita coragem, né? Numa ilha assim, no meio da água, e sem ter uma condução a máquina, como diz, barco a remo que a gente usava. Aí lá eu ganhei uma filha. O meu marido tinha os serviços dele, né? Então eu aprendi a remar e vinha, porque aí eu vinha, quando o tempo estava ruim, eu ficava cá na casa da minha mãe, a minha sogra, ela morava ali, até o tempo calmar, porque tinha gente, eu não ia, né? No cair com as crianças, esperava o tempo acalmar. E se ele precisasse de alguma coisa, ele vinha me buscar, né? Aí eu vinha, aí quando eu aprendi a remar por isso, porque aí meu marido tinha o serviço, vinha, era meio-dia perdido, eu aprendi a remar. Aí lá de um certo ponto, ela entrou a tomar banho. E peguei pelas costas. Peguei para tomar banho, ela já tirou na água. E claro, tinha que juntar, se ela tinha morrido ali. Mas não recuperava. Quando ela eu pulei lá, grudei. E aí ela nunca mais quis pegar água, porque viajando. Eu sempre, desde 6 anos, eu rezava o terço com meu pai do meu lado. E eu sempre fui muito perseverante na oração. E eu fui na fonte buscar água, e que nós buscava água longe, não era água de poço, era de tempo do olho d'água, que diziam, tinha as vertentezinhas, né? Mas era um local forte, aquela vertente. E a gente buscava água de lá, aquela água bem geladinha das pedras. A gente ia buscar água, e eu fui buscar água, e quando eu descia um barranco mais largo do que isso, descia aquela escadaria para descer embaixo onde tinha água. E aí do outro lado daquele rio, eu via Nossa Senhora caminhando assim, vinha vestida de branco e veio, rodeava no costado daquela vertente e veio direito onde tinha um trilho que nós às vezes varávamos para o outro lado procurar lenha. E ela veio até a beirada, assim, nas pedras, e eu desci. Mas eu sempre tive muita fé em Nossa Senhora. E eu não sei, aí quando eu vi, eu reconheci que era Nossa Senhora de Fátima. Mas toda trajada de branco e com aquelas vestes brilhantes, branco e azul. E aquilo aí depois diziam para mim, não, aquilo não foi tu que achava que eu visualizei a Nossa Senhora e achei que era ela. Mas para mim era, porque eu perguntei para ela o que ela desejava. Eu perguntei e ela falou, ela disse, eu desejo oração, faça oração, pode continuar fazendo oração. E aí conversei com ela e ali ela sumiu. Só que meu pai tinha ido visitar, e esse dia ele não estava em casa.
E ele tinha ido visitar a minha madrinha, que eu me criei até 11 anos, me criei com ela. Assim, não direto. Eu ficava uns tempos na casa deles, outros tempos na casa do meu pai. E assim eu vivia minha vida até 11 anos. E a madrinha estava muito doente e estava em Cruz Alta. E o pai veio em Cruz Alta, foi visitar ela. Tá, mas ficou por isso, né? Eu não sabia que ela estava muito mal. Aí, com aquela história que eu via, eu vim para casa, fiquei apavorada, contei para a mãe, aí todo mundo me criticava, é porque tu vive rezando, que aí tu enxerga isso, tu enxerga aquilo. O pai vinha vindo, que ele descia do ônibus, caminhava um bom trecho a pé para poder chegar em casa. E quando eu enxerguei que o pai chegou a hora dele vir para casa, que descia do ônibus, eu comecei a cuidar. Quando eu vi que ele vinha vindo, eu vim para o encontro dele, para me contar aquela história que tinha acontecido comigo, de eu ver a Nossa Senhora. Só que quando eu cheguei, que eu abracei ele, que eu sempre pulava no colo dele e abraçava ele, e aí eu abracei ele assim, tudo. Aí eu perguntei para ele, pai, e a madrinha, como é que está? Ela melhorou? Aí ele não falou. Aí ele disse, depois eu falo contigo. Depois eu falo. Aí depois que cheguei em casa, ele sentou, foi tomar um chimarrão. Ele disse, agora eu vou conversar com vocês. Aí ele foi e falou. Aí a minha madrinha tinha morrido. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que quem sabe era o espírito da minha madrinha que tinha aparecido, que nessas alturas. Aí eu fiquei na dúvida. Fiquei com aquilo, será que era, será que não era? Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer oração para ela. Digo, quem sabe era ela que veio me visitar. Ela desencarnou e veio me visitar, porque me criei com ela, mesmo que ser minha mãe, né? Eu fazia oração.